Bom, já está aqui conosco na bancada também, estamos recebendo aqui outro convidado especial aqui, deputado Márcio Gualberto, do Rio de Janeiro. Muito obrigado, deputado, pela presença, uma honra recebê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade, para mim é uma grande honra, uma grande alegria estar ladeado e na companhia de grandes jornalistas, de verdadeiros jornalistas. Então, muito obrigado pela oportunidade. Muito bem. E Alan, para a gente convidar aqui o deputado Márcio Gualberto, Alan e Ítalo, para o assunto, porque o próximo assunto é um assunto aqui que vai render muito aqui nesse boletim. O ministro Marco Aurélio criticando o inquérito do fim do mundo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, desmascarou os inquéritos 4781 das fake news e o 4828 dos atos antidemocráticos. A declaração foi feita ontem durante uma entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura. Durante a entrevista, o ministro afirmou que as investigações ferem questões judiciais, pois a vítima teria provocado a instauração das ações. A gente tem um vídeo aqui para ser mostrado. Vamos conferir, então, esse vídeo aqui do ministro Marco Aurélio em entrevista para... Não, segura esse vídeo, acho que a gente não pode mostrar, não. Segura aí, fala pro Anderson que não, desculpa. Porque é da TV Cultura, senão a gente toma strike aqui. A TV Cultura não gosta da gente, não, eles denunciam manualmente. Em todo caso, né? Eu posso mostrar o áudio aqui, vocês querem que eu mostre o áudio? Vamos conferir o áudio. O áudio, então. O áudio, então, bota a câmera em mim aqui, ou deixa a câmera nos dois aí. É bem interessante porque ele utiliza os termos, né? Aqui, Cássio, eu já quero adiantar um pouco o meu comentário. Ele utiliza os termos que todos nós utilizamos desde o início desse inquérito abjeto. Nós não éramos alvo. Nós saímos em defesa de pessoas sujas, né? Imundas, como o do antagonista. Mas não é porque eu vejo a postura ridícula do antagonista que eu vou querer que se faça contra eles algo que não está na lei. Eu quero até comentar isso daqui a pouquinho com o deputado Márcio Gualberto, que também da Polícia Civil e pode nos dizer como é uma investigação. Mas muito bem, aqui o Marco Aurélio Mello fala sobre isso, vamos ouvir o que ele diz aqui. Primeiro, eu peço desculpas a todos que vão ouvir a voz da Vera Magalhães, mas é só para a gente poder ver como vai ser a resposta do ministro Marco Aurélio Mello. Voltando a um tema abordado pelo Breno, dos ataques que o Supremo Tribunal Federal tem sofrido nos últimos tempos e que estão escalando em intensidade, existe um inquérito aberto para apurar fake news e outro correlato aberto e também relatado pelo ministro Alexandre de Moraes para apurar atos antidemocráticos, entre eles alguns visando ministros do Supremo. Como o senhor vê essas investigações? Eu sei que o senhor foi contra um desses inquéritos, o das fake news, por discordar da maneira como ele foi instaurado, e como o senhor vê esse momento em que deputados, senadores e por vezes até o próprio presidente instigam a opinião pública e as redes sociais contra o judiciário? Nós temos a organicidade, que deve ser observada. É o que proporciona segurança a todos. Saber o que pode ou não ocorrer quando há uma contenda, e essa contenda precisa ser solucionada. A crítica, como eu disse, ela é sempre possível em uma democracia, mas não a crítica pela crítica. Por que fui contra a instauração desse inquérito? Porque não concebo a própria vítima provocando a instauração do inquérito, e foi o que ocorreu. Ou seja, o presidente à época do Supremo, o ministro Dias Toffoli, ele não só instaurou, sem provocação da polícia, sem provocação do Estado acusador, que é o Ministério Público, o inquérito, como também escolheu a dedo quem seria o relator desse inquérito. Isso, evidentemente, não se coaduna com o direito positivo, com a Constituição Federal, com os ares democráticos. E o inquérito ele está tramitando já praticamente, eu creio, há 2 anos, e não se tem aí sinalização da oferta da denúncia, que é a primeira peça do processo crime da ação penal, pelo Ministério Público.
E se tornou um inquérito, como eu disse, praticamente do fim do mundo, porque nele cabe tudo que venha a surgir, como já houve alguns a ditadura. Aí fala com alguns da ditadura. Bem, não houve denúncia, né? Ou seja, o Ministério Público não atuou, não há o respeito ao devido processo de investigação policial, né? Usurparam, então, a força policial do Estado, ou seja, é um Estado policialesco, né? Rasgando a lei. Quem disse isso com palavrinhas bonitinhas, com juridiquês, é ninguém mais, ninguém menos do que um membro da Suprema Corte. Um membro da Suprema Corte, que ninguém pode chamar de bolsonarista. Ninguém. Quem está afirmando isso é o ministro Marco Aurélio Mello, a quem, inclusive, já fizemos contato pedindo para que ele conceda uma entrevista ao Terça Livre. Vejam só, ele afirmou com todas as letras que quem fez isso foi único e exclusivamente o Dias Toffoli, usurpando a cadeira de presidente da Suprema Corte, elegendo do jeito que ele queria o relator escolhido por ele. Isso não é exatamente o que nós estamos falando aqui desde o início? Isso não é exatamente o que a doutora juíza, a doutora Ludmila falou? Isso não é exatamente o que a doutora Tameia Danelon falou? Membro do Ministério Público? Isso não é exatamente o que o doutor Rogério Greco disse nas suas colunas na revista Terça Livre e aqui, muitas vezes, ao vivo conosco? Ele que é atual secretário de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Vejam só, o Terça Livre não trouxe, com todo respeito à pessoa comum, ele não trouxe alguém que está ali emitindo uma opinião qualquer. Dentre os sábios, nós pegamos os mais notáveis para dizer exatamente o que disse o ministro Marco Aurélio Mello. Aí eu jogo para vocês aí na bancada, quero ouvir muito o deputado, que é da Polícia Civil, né? E agora pode falar, né? Agora pode dizer tudo que o Marco Aurélio Mello falou, porque agora ninguém vai chamar as pessoas de fascista, taxista, terraplanista, porque assim, ninguém chamou o Marco Aurélio Mello disso. Incrível, né, deputado? Se é o senhor que fala isso, aí é taxista, terraplanista, não sei o quê, blá, blá, blá. Agora, o Marco Aurélio Mello não tem uma linha de crítica. Não há, deputado, não há uma vírgula, uma linha criticando o ministro Marco Aurélio Mello, mesmo ele falando exatamente tudo que nós falamos, o que você chegou a falar aqui várias vezes, inclusive ao vivo conosco, ou seja, então depende de quem fala, né, deputado? A indignação é seletiva, não é mesmo, Alan? A perseguição também. Interessante que me parece que o ministro Marco Aurélio seja hoje o decano do STF. E se eu compreendi bem, e acho que sim, o que ele disse com todo o juridiquês dele, como você muito bem chamou a atenção, é que a partir de uma primeira ilegalidade, várias outras foram cometidas. Exatamente. E isso é gravíssimo. Veja, apesar dele ter se expressado com a sua tranquilidade costumeira, mas quando um outro ministro diz que, a partir de uma premissa falsa, a partir de uma primeira ilegalidade, várias outras ilegalidades foram cometidas, mas não foram cometidas por qualquer tipo de pessoa. Essa ilegalidade foi cometida por um ministro do Supremo Tribunal Federal, um ministro que deveria ser o guardião da Constituição, e o ministro Marco Aurélio disse muito claramente que aconteceram atitudes inconstitucionais. E isso é muito sério. Busca e apreensões ocorreram, pessoas tiveram sua privacidade invadida, alguns a sua vida, de certa forma, destruída, pela mais alta corte do país. Então, o que ainda falta acontecer? E ele usa um termo a partir de um livro consolidado, que é o Inquérito do Fim do Mundo, que chama a atenção do país, dos brasileiros,
para o que foi feito pelo Supremo Tribunal Federal. E agora o decano, então, ele ratifica aquilo que muitos juristas sérios já vinham afirmando. Se existe algo que é uma grande fake news, chama-se esse inquérito, esses 2 inquéritos, ou essas várias investigações em curso. Agora, a pergunta que eu me faço é: quem vai ser responsabilizado por isso? E até onde, ou melhor, quando que essas investigações terão fim? E isso precisa ser respondido imediatamente. Vale lembrar, deputado, que ele ainda disse, não houve nenhuma denúncia, né? Exato. Então, e eu gostaria que o senhor dissesse para nós, até na qualidade de policial civil, né? Eu sei que eu não gosto disso, mas esqueçamos por um momento, né, que o senhor é deputado estadual. Fale para a nossa audiência, como deputado da Polícia Civil, que é a polícia que investiga, né, como que se faz uma investigação. Isso é importante as pessoas saberem. Nós damos início à investigação a partir de um crime ou a partir de fortes indícios. Mas não somente isso. Além de ter acontecido um crime ou de nós termos fortes indícios, todo o inquérito ele precisa ser norteado pela legalidade. Porque se nós, policiais civis, dermos início a uma investigação e a partir desse momento o princípio da legalidade não se fizer presente, nós seremos durissimamente responsabilizados pelas nossas atitudes, pela nossa insanidade, pela nossa insensatez, por agir de maneira inadequada, inapropriada, afastada das leis, das normas existentes em nosso país. Veja, um policial civil. Agora, o que acontece, e nós temos diversos órgãos fiscalizadores da nossa atividade, mas quem fiscaliza o STF? Eu ia comentar isso agora, porque a descrição que o senhor deu mostra que se em algum momento o órgão investigador erra, porque ele é propenso ao erro no sentido de por ser humano, ele não é impecável, né? Se em algum momento ele equivoca-se, você precisa de um outro órgão que possa fiscalizá-lo e que possa dizer, opa, você está cruzando a linha. Você está cruzando a linha, é hora de parar. Pare tudo, ou recomeça de forma correta, ou não teremos mais investigações. No mundo normal, é isso que acontece. Agora, quando essa ilegalidade, dita pelo próprio decano da Suprema Corte, ocorreu, e nós não estamos lidando com leigos, nós estamos lidando com ministros do STF que conhecem muito bem as leis vigentes, que são especialistas, ou deveriam ser, em Constituição. Quando eles cometem esses erros, por isso que eu fiz aquela pergunta há instantes atrás. Quem será responsabilizado? E o que acontecerá com as pessoas que foram de forma gravíssima prejudicadas com isso? Deputado, o senhor faz um apontamento muito interessante, porque é o seguinte, ainda que legalmente, né, isso não constitua um agravante, né, você não tem aí, né, o agravante, né, porque em tese todos deveriam conhecer a lei, né, mas a gente sabe que não é nessa realidade. Mas moralmente, e até para que nós possamos fazer um juízo mais adequado sobre a situação política do Brasil, a gente tem que entender que nós temos aí ministros da Suprema Corte que sabem que estão fazendo errado, que sabem que estão subvertendo o direito, que sabem que estão indo contra princípios do ordenamento, princípios fundamentais do ordenamento jurídico, e mesmo assim prosseguem. Porque o que acontece? Você tem aí, né? Bom, a coisa acaba escalonando, né? Porque você tem aí, no caso, o sujeito que faz isso, ele tem, primeiro, a perversidade natural de quem sabe que está cometendo erro e faz errado mesmo assim. Segundo, a certeza de impunidade, né?
Porque se ele sabe que está cometendo um crime e sabe que esse crime é público, ainda mais, pior ainda, sabe que o crime é público, sabe que isso aí vai dar o que falar na mídia, né? Sabe que isso aí vai trazer consequências, vai trazer repercussão. Então, tem certeza da impunidade, tanto do ponto de vista legal, quanto do ponto de vista midiático, né? Sabe que a mídia também vai estar do lado dele. Então, isso aí, meus caros, não é pouca coisa. Isso aí digamos assim, é a pontinha do iceberg que mostra que tem muito para baixo. Né? Porque não é pouca coisa mesmo, um cara se dá o trabalho de fazer uma coisa que é tão flagrantemente, indecorosamente inconstitucional e saber que não vai ser afetado nem sequer pela lei e nem pela opinião pública, ou pelo menos pela mídia, né? Ele confunde com a opinião pública. É verdade, por isso que eu falei, e você está corretíssimo, eu acompanho o seu raciocínio, por isso que eu disse que é gravíssimo. Você invade, você transforma para pior a vida daquelas pessoas que foram investigadas, você sabe que está cometendo um crime, que você está cometendo uma ilegalidade, mas você, por ter a consciência de que não haverá punição, enfim, você dá continuidade àquelas atitudes, vai aprofundando, vai piorando o problema e depois, né, diz que, bom, vida que segue. Você teve a vida devastada e, repito, eu vou enfatizar isso, pela mais alta corte, pelo ministro da mais alta corte do país, você teve uma vida devastada, você teve várias ilegalidades cometidas, busca e apreensão e etc. E depois disso tudo, esse ministro não é punido por ninguém. Isso não está correto. Isso não é para acontecer num país maravilhoso como o Brasil, mas que tem muitos erros que precisam ser corrigidos, e um país que quer ser uma potência e tem tudo para ser. Mas, se esse inquérito não for enterrado imediatamente, sem dúvida nenhuma, nós vamos atingir, aí sim, a instituição STF. A todo instante nós ouvimos dizer que a instituição precisa ser preservada, ok. Mas para que a instituição possa ser preservada, nós não podemos permitir, dentro da legalidade, que uma coisa tão grave quanto essa possa passar sem que os responsáveis sejam exemplarmente punidos. Perfeitamente. Cássio? Muito bem. Eu queria passar para um próximo assunto aqui para comentar com o deputado também, Márcio Roberto. Alan, você quer acrescentar mais alguma coisa sobre esse assunto aí? Eu quero, Cássio. Eu quero, porque esse assunto aí é o seguinte, né? Eles favor. devassaram a nossa vida, né? Devassaram a nossa empresa. E eu só tenho uma notícia ruim para todos esses que tentaram usar de um estado policialesco. É fácil tentar derrubar um canal no YouTube, né? Mesmo que seja um canal grande como o Terça Livre. As nossas assinaturas estão crescendo, graças a Deus. Estamos aí em torno de 11 mil assinaturas. Um pouco mais de 11 mil assinaturas, deputado. Quando chegarmos aí perto de, creio eu, que pelos nossos cálculos, 20, 25 mil assinaturas, nós teremos uma TV, rádio. E aí eu quero vir brincar com a nossa rádio e a nossa TV. Brincar com um canal no YouTube é fácil. Você vai lá, bota uma palavrinha no pé do ouvido do pessoal da Google. Eu quero ver Lagostinha de capa preta querendo fechar canal de TV. É isso que eu quero ver. Eu quero ver Lagostinha de capa preta querendo fechar rádio. Rádio mesmo. Não é rádio online, não. Rádio e TV. Rádio e TV. Aí eu quero ver. Ficar brincando de ameaçador, estado policialesco, brincando de ditadorzinho. É fácil fazer isso com internet. Internet é muito fácil. Bem fácil mesmo. Quero ver fazer isso com TV e rádio. E nós vamos chegar lá. Você pode ter certeza. Você que está nos assistindo, goste ou não, nós iremos chegar lá. Porque nós temos pessoas que acreditam no jornalismo sério e que fala a verdade. Esse é o recado que eu queria dar, Cássio. Muito bem.
Eu queria comentar um outro assunto aqui com o deputado Márcio Gualberto, né? A Polícia Civil do Rio de Janeiro tem efetuado aí diversas operações contra as milícias, né? Vários líderes de organizações já foram presos, né? E outros estão aí na mira dos policiais. Recentemente, um dos criminosos mais procurados do país, popularmente conhecido como Eco, né? Foi morto aí durante a operação da Polícia Civil. Ele era líder da maior milícia em atividade no Rio de Janeiro, o Bonde do Eco. E ontem os policiais prenderam aí um policial militar apontado como chefe de milícia na zona oeste do Rio durante uma operação que foi batizada de Barbárie. Então, porque o grupo de milicianos age com extrema violência e humilhação para a obtenção de lucro com a prática de extorsão, gostaria que o senhor falasse dessa atuação da Polícia Civil no Rio, né, principalmente neste momento. A Polícia Civil, eu aproveito a oportunidade para parabenizá-la e parabenizo também as forças de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. É mais uma demonstração. Só este ano, eu posso estar um pouco enganado, mas os números que eu vou falar, a Polícia Civil já deu mais de 1 bilhão de prejuízo ao crime organizado. São números expressivos que demonstram que a Polícia Civil não tem bandido de estimação, de que as investigações estão sendo bem feitas, bem conduzidas, de que as prisões estão ocorrendo, de que a Polícia Civil tem trabalhado com muita seriedade em parceria também com a Polícia Militar, e isso é muito importante de ser dito. Veja que foi o Eco, no momento, que era o miliciano mais procurado, um miliciano perigosíssimo, sanguinário, e a Polícia Civil tem atuado. Isso desfaz aquela narrativa de que a Polícia Civil só prende traficantes, como se isso fosse pouco, para quem conhece a realidade do Estado do Rio de Janeiro. Não, a Polícia Civil prende qualquer tipo de criminoso, seja sequestrador, seja traficante, seja ladrão, receptador e miliciano também. Então, contra fatos, as versões e as falsas narrativas, elas desmoronam. E é muito interessante porque quem gosta de semear essas versões que não condizem com a realidade, normalmente são revolucionários, são políticos de esquerda, que brigam contra duas coisas, a verdade e a realidade. Sempre perdem, não dá para se brigar contra a verdade e realidade. Isso está provado. Deputado. Agora, pois não? Não, desculpe interrompê-lo. Não, que eu queria saber se teve manifestação em prol da Polícia Civil por acabar com a milícia. No Rio de Janeiro teve o PSOL, foi lá parabenizar, como é que tá sendo lá? No início do ano, Alan, você me dá um ensejo de tornar um fato que talvez não seja conhecido de muitas pessoas no Brasil, mas no início do ano a Polícia Civil, junto com a Polícia Rodoviária Federal, fez uma operação que foi até ali na rodovia Rio Santos, na altura de Itaguaí, e houve um confronto com milicianos. Os milicianos reagiram à abordagem. Na ocasião, morreram aproximadamente 12 milicianos na troca de tiros. 12. Não houve nenhuma chiadeira. Eu não ouvi o deputado Marcelo Freixo dizendo que foi uma chacina. Eu não ouvi nenhuma reclamação dos militantes dos direitos humanos. Não houve nada disso. Então, corroborando com isso, com esse teu questionamento, não houve nenhuma gritaria. O que demonstra, então, que existe um lado, que eles defendem um lado. Não sou eu estou apenas testemunhando o que observo, eu estou apenas ratificando a realidade, eu estou apenas confirmando o que todo mundo já sabe. Porque, né, como diz a população, pau que dá em Chico deve dar em Francisco, e vice-versa. Mas não houve isso, como agora também, por ocasião da morte do Eco, que tentou reagir, também não houve nenhum tipo de reclamação. Não há reclamação quando a Polícia Civil recupera mais de R$1 bilhão do crime organizado. Enfim, isso é triste, isso é lamentável que aconteça, mas é com frequência que nós vemos isso. Mas a Polícia Civil continua trabalhando, Cássio, de maneira como sempre esteve, investigando, prendendo, e quando é agredida,
de forma grave, ela responde dentro da lei, como respondeu no Jacarezinho, como respondeu nessa operação contra os milicianos na altura de Itaguaí, na rodovia Rio Santos, mas também quando eles se entregam, quando eles não partem para o confronto, eles são presos. Isso é natural, isso é normal. Os criminosos no Jacarezinho tiveram a oportunidade de se entregar e não fizeram. É uma pena que nós estamos no horário pós... como é que fala? Depois do horário comercial, né? Que a vontade que dá aqui agora é ligar pro diretório do PSOL, informar para eles que teve prisão de miliciano e queria saber o que eles pensam sobre isso ao vivo. Ao vivo. É uma pena que o Boletim da Noite já é depois do expediente. Ficar gritando miliciano, né, na linguagem deles lá, e ficar defendendo bandido, né, Alan? Totalmente contraditório. Bom, enfim, eu preciso chamar o intervalo comercial, é bem rapidinho, 1 minutinho, a gente tem um recado para você, e já a gente volta. Esse aqui é a primeira edição do Terça Livre. O nosso objetivo é muito diferente dos nossos inimigos. Bora trabalhar! Conseguiu desmentir todas as acusações de fake news. Sempre apontando a arma em todas as direções, entrando nos quartos. Ele tem meta e deadline. Que ele, você e outras pessoas receberam várias ameaças de morte por e-mail. O Terça Livre é imparável. Eu não consigo parar se eu quiser. Muito bem, se você ainda não é assinante do Terça Livre Juntos, aproveite para acessar tercalivrejuntos.com.br. Mas eu também tenho um outro recado para você. Estão abertas aí as pré-inscrições para o curso O Povo no Poder 2, a segunda edição do curso Povo no Poder. Você que quer aí se formar, né, ter os meios de ação para colocar em prática aí, né, as ações do conservadorismo na sua cidade, no seu bairro, chegou a hora de você então se formar. O curso Povo no Poder, né, que vai ser lançado muito em breve aqui. Então, está na hora de você fazer a sua pré-inscrição, já que essas vagas são limitadas. Acesse opovonopoder.com.br. Vamos voltar aqui para o nosso assunto, só lembrando aí que a Polícia Civil, ela inclusive está rastreando o substituto, né, desse ECO, né, que passaria a liderar a quadrilha. Ítalo, vou passar a bola para você aí. Tem uma pergunta para o deputado? Fazer uma pergunta para o deputado, uma coisa que a gente comentou, né? O deputado já esteve aqui algumas vezes conversando com a gente, né? Há umas semanas atrás a gente falou sobre uma denúncia, né, sobre uma acusação leviana feita pelo jornalista Leandro Demore, de que agora me esqueci o nome da instituição, mas que na Polícia Civil haveria aí um grupo de extermínio, né, uma facção criminosa, enfim. Queria saber, deputado, se houve prosseguimento. O senhor disse na ocasião que ia fazer uma representação contra o jornalista, né, que é ligado ao PSOL, vale dizer, né, o jornalista do The Intercept. Queria saber, deputado, qual foi o follow-up, né, digamos assim, a sequência dessa questão. E primeiro que ele mentiu, mas ele ofendeu aí sim a instituição como um todo. Ele disse que dentro da CORE, da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil, a Polícia de Elite, com policiais premiadíssimos, com prêmios internacionais, ele disse que dentro da CORE existia um grupo de extermínio. E os policiais da CORE fizeram um registro contra ele na delegacia, na delegacia DRCI, que investiga crimes que são cometidos por meio das redes sociais. Então, para que ele possa responder criminalmente e civilmente por isso. Porque é uma irresponsabilidade gigantesca você fazer uma acusação tão séria, e depois ele tentou ainda dizer que ele fez essas acusações como jornalista. Não, ele tinha postado enquanto pessoa física na página principal, na página dele, na rede social. Depois sim, né, ele quis colocar esse invólucro de que tinha sido uma reportagem. Não foi isso. As acusações dele foram levianas e ele vai responder por isso de forma judicial. Perfeitamente. Muito bem. Alan, mais alguma pergunta aí para o deputado?
Deputado, saiu na revista Exame agora, há 15 minutos. A matéria cujo título é Oxford testa ivermectina como possível tratamento para a Covid-19. A pergunta é: a mídia tenta fazer o meme do Rubinho Barrichello ou ela realmente não está preocupada com a população? Porque assim, se o Terça Livre publica isso aqui, deputado, nós corremos o risco de perder a nossa rede social, que é o único meio por hora que temos para utilizar, até que nós cheguemos na rádio e na TV e nosso público, né, eu reforço aqui, assinem, né, o Terça Livre Juntos, né, tercalivrejuntos.com.br. Tá aqui a matéria da Oxford. Se isso aqui é publicado no Terça Livre, Max está lá, Max, Cássio, Yasmin, Bruna De Pierre, Bruna Lima, Breno, Ezequiel, a nossa turma lá, o Edivaldo coloca no nosso diário. Se a nossa equipe faz essa matéria publicando o que a Oxford está testando, então nós somos propagadores de fake news. Aí agora aqui, quebrando um pouco a pauta, 15 minutos atrás, Oxford testa ivermectina como possível tratamento para a Covid. Fecha aspas. Estou aqui citando como está escrito no perfil do Twitter da revista Exame. Queria ouvir um pouco do seu comentário. Antes do deputado comentar, né? Só falar para quem está nos assistindo, prestem atenção, pessoal. Vocês estão assistindo em primeira mão, em tempo real, o nascimento de uma ex-fake news. Que agora estão criando, né, já criaram, né, usam esse termo fake news, né? Que, na verdade, no termo fake news, quem cunhou foi a direita, ironicamente, né, para se referir a eles, né? E agora estamos criando mais uma ex-fake news. A tese de que o vírus surgiu em laboratório é uma ex-fake news, né? E várias outras ex-fake news estão se seguindo, deputado. Vou chover no molhado. Numa guerra, nós usamos aquilo que nós temos à disposição. Desde o início, eu sempre ouvi médicos e muitos da mídia dizendo que nós estávamos numa guerra contra um vírus. Concordo. Numa guerra você usa o que tem, não o que você quer. E desde o início foi dito que nós precisávamos usar todos os instrumentos farmacológicos que tínhamos naquele momento. E a partir daí, houve uma tendência gravosa, cujas consequências nós já sentimos e vamos ainda continuar sentindo por um longo período, que foi a politização inadequada, incorreta do combate ao coronavírus. E essa politização foi feita por muitos políticos de esquerda que, pensando apenas no poder, instrumentalizaram esse combate e podem ter uma participação direta nessas várias milhares de mortes que nós tivemos. Naquele instante, no início da chegada desse vírus ao nosso país, se essas medidas tivessem sido adotadas, o uso desses medicamentos, da ivermectina, depois descobriu-se da anita, da hidroxicloroquina, se os médicos fossem defendidos a autonomia médica junto ao seu paciente, eu não tenho a menor dúvida de que muitas mortes poderiam ter sido evitadas. E o que a ciência vem descobrindo a cada dia é que esses medicamentos, ivermectina, anita, hidroxicloroquina e outros, doutor Francisco mesmo, infectologista, disse durante a CPI que parece que já existem mais de 10 medicamentos, né, 13 ou mais medicamentos hoje usados com uma grande eficácia. Se esses medicamentos pudessem ter sido colocados à disposição dos médicos, sem nenhum tipo de pressão, de perseguição, a nossa realidade hoje seria diferente. E o que dizer para os parentes, o que dizer para as pessoas que perderam seus entes queridos, diante dessas notícias que nos chegam, de que grandes centros, de que grandes países estão descobrindo
que se esses medicamentos tivessem sido ministrados, muitas mortes poderiam ter sido evitadas. É duro isso, é terrível. Mas faço votos de que eles continuem avançando e que muitas pessoas que nos ouvem agora ouçam seus médicos e que os médicos possam ter a sua autonomia respeitada para ministrarem os medicamentos que acharem mais convenientes aos seus pacientes. E dentre esses medicamentos, sem dúvida alguma, a ivermectina tem a sua importância máxima no combate ao novo coronavírus. Eu estou repetindo o que outros médicos já famosos e também muito qualificados já disseram. Eu não estou trazendo nada novo, não tenho competência para isso, mas como bom papagaio, como papagaio sensato, eu repito aquilo que ouvi desses médicos, desses bons médicos. E os exemplos, né, veja o caso da Cidade do México, né, uma metrópole, né, do tamanho equivalente aí ao próximo de São Paulo, e houve uma queda aí, se eu não estou enganado no valor, de 76% do número de internações depois que passou a usar de maneira geral a ivermectina. Isso não é indício, gente? Isso não é indício, né? Então, assim, vai esperar a Oxford um ano depois fazer um estudo, etc. Por quê? Por quê? Por que se relutar tanto em usar um remédio que não tem efeitos colaterais graves ou significativos? Ninguém tá falando pro cara tomar a dose de radiação, pô. É um remédio, né, que é óbvio que com a overdose pode dar problemas, né? Existe ali uma taxa mínima ali, uma taxa de 0, qualquer coisa de reação, né, que pode acontecer, inclusive hepatite medicamentosa. Só que é engraçado porque, como alternativa, eles sempre prescrevem o paracetamol, que é um dos remédios que mais ataca o fígado, né? Então, assim, não faz absolutamente sentido nenhum, realmente. Ítalo, eu já falei sobre a autonomia médica que precisa ser respeitada, valorizada, mas nós sabemos que também, dentro da área médica, a clínica é soberana. Então, ainda que um médico não consiga dizer onde que aquele medicamento está atuando e por que aquele medicamento está causando aqueles efeitos benéficos, ainda que ele não tenha condições, porque isso leva um tempo, mas aquilo que os olhos do médico, aquilo que o médico está percebendo no dia a dia, os efeitos benéficos, isso precisa ser valorizado e respeitado. E também não foi. Por causa dessa politização maldita, desculpem o termo, dessa maldita politização que foi feita por muitos políticos de esquerda, por causa de uma mídia mal intencionada, essa soberania da clínica, da observação médica, também ela foi implodida de certa forma. E aí estão as consequências, como eu já falei. Se me dissessem que Jiló com mel, ou Jiló, mel e limão, traria efeitos benéficos, eu teria feito uso. Eu não tenho a menor dúvida, porque mal não me causaria. Apesar do sabor talvez não ser dos melhores, mas eu teria feito uso. Agora, imagine você quando médicos experimentados, reconhecidos, vêm a público e dizem, olha, esse medicamento, ele tem sua eficácia. Ele deveria estar sendo usado, incentivado, porque nós já temos experiências de outros países, como o México, parece que na África, né? Nos países na África, mas isso foi relegado a um segundo plano. Por quê? Porque é necessário usar o Covid como plataforma política e tirar proveito a partir desse vírus para derrubar o atual presidente da República. Ainda que isso custe milhares de vidas. É muito triste. Perfeito. Cássio? Muito bem. Bom, antes de passar para a próxima pauta, deputado, eu queria fazer uma pergunta também para o senhor em relação a esse caso, né, desse criminoso, o Lázaro, né, que a gente tem visto aí no noticiário, né? A gente vê, por exemplo, o Ítalo já comentou aqui dessa ação da esquerda, né? A esquerda, inclusive, defendendo, né, um criminoso como esse que ceifou aí diversas vidas, né? A polícia ainda está à procura, né, deste criminoso.
Então, eu queria que o senhor comentasse essa situação atual e toda essa cobertura midiática tratando o assassino com pena, né? Por parte da velha imprensa e por parte também de partidos de esquerda, de pessoas da esquerda. É um sintoma de uma doença. Isso atrapalha o trabalho policial, inclusive, atrapalha, né? O trabalho policial, e nesse momento o que me preocupa é saber que muitos brasileiros não possuem porte de arma. Porque esse criminoso, ele já tentou invadir algumas residências, ele já matou várias pessoas, e pessoas que estavam desarmadas, e quando ele encontrou, parece que um caseiro, recentemente, esse caseiro estava armado, e ele não pôde fazer nada. Então, essa forma, essa romantização, esse olhar doentio para um criminoso do nível desse Lázaro e tentar transformá-lo numa vítima, vítima de quê? Vítima de quem? Ele não somente mata suas vítimas, ele também matou muitas com requintes de crueldade. E como que esses políticos e essa imprensa estão tentando suavizar algo que não dá para ser suavizado, justificar o injustificável. O Lázaro é um criminoso doentio, ele é bárbaro, ele é cruel, ele é sanguinário. Eu preciso ter dó das vítimas dele. Eu preciso torcer para que a polícia consiga alcançá-lo antes dele fazer novas vítimas, porque alguém duvida disso. Alguém ainda tem dúvida de que se ele encontrar novas vítimas, ele, ou melhor, se ele encontrar pessoas no caminho dele, ele vai matar essas pessoas? Então, como é que eu posso usar do instrumento midiático para tentar, de alguma maneira, já criar uma narrativa de que ele é um pobre coitado, vítima de uma sociedade má? Ou seja, eles estão nos transformando cidadãos de bem, nós que nos esforçamos para viver de uma maneira correta, moral, justa, íntegra. O que eles estão tentando é isso, nos transformar em carrascos e transformar o Lázaro num sujeito bondoso, que se tivesse uma oportunidade teria feito tudo diferente. Não, não teria. Então é isso que está em curso. É isso que está por trás dessa narrativa. Já querem criar uma versão. Será que a versão Lázaro, paz e amor? Nós já tivemos o Lulinha, paz e amor. Agora vem a versão Lázaro também. Isso é inconcebível. Isso não pode... Isso precisa ser repudiado. Isso é muito sério também. Até onde nós vamos? Até onde essas pessoas doentias vão? Os psicopatas chegaram ao poder? É isso mesmo? Né? Acho que naquele livro até, por neurologia, fala sobre isso, mas enfim. Então, Cássio, isso é doentio. Essas pessoas que estão incentivando isso, elas precisam não ser levadas a sério, é o mínimo, não levá-las a sério. Elas precisam ser repudiadas para que se sintam minimamente constrangidas e não venham a público com essas ideias estabanadas e tão criminosas quanto as atitudes desse bandido chamado Lázaro. Muito bem. Bom, vamos aqui para o próximo assunto, então. Vamos falar agora ainda sobre essa entrevista aí do ministro Marco Aurélio, né, que disse ser contra o afastamento do presidente Jair Bolsonaro. Ainda em entrevista ao Roda Viva, o ministro Marco Aurélio disse que não é favorável a um possível impeachment do presidente Jair Bolsonaro. O magistrado afirmou que a repercussão seria péssima para o país. O ministro também lembrou que Bolsonaro foi eleito pelos cidadãos, abre aspas, para Marco Aurélio. Os brasileiros escolheram esse presidente, ele ocupa a cadeira e que ele seja feliz na prática dos atos administrativos, fecha aspas. O ministro continuou, nós não avançaremos se tivermos tumultos maiores, quer no campo criminal comum, quer no campo político. É aguardar, buscar apoiá-lo no que houver de positivo nos atos e aguardar o que nós teremos em 2022, principalmente quando a economia não está tão ruim, considerando a fase vivenciada, fecha aspas. Alan, algumas vezes aí a gente tem momentos de lucidez dos ministros do STF.
Olha, mais do que isso, eu quero salientar o fato de que o ministro Marco Aurélio Mello não é um defensor do presidente, e até ele consegue ver que nós precisamos de estabilidade política dentro da lei, dentro da Constituição, respeitar os limites legais. Ele está afirmando, em outras palavras, a pergunta da Vera Cagalhães, o seguinte: olha, nós temos aqui um ordenamento jurídico, nós temos leis e regras para o Legislativo, para o Judiciário e para o Executivo. O presidente foi eleito, ele não tem nenhum crime de responsabilidade, ele não cometeu nenhum ato que você possa dizer que foi uma corrupção, ele não roubou, ele não está fazendo nada do que vocês poderiam considerar como crime, e ele foi eleito. Aguentem. Traduzindo, se eu pudesse traduzir o que o ministro falou, é o seguinte: olha, vai pro banheiro chorar. Ele poderia até dizer, eu também não concordo, também não gosto, não votei nele. Ele poderia dizer isso. Mas o que o ministro está falando, num bom e velho português, à la Morragudo, Baixada Fluminense, é o seguinte: vocês jornalistas, parem de falar merda. Parem de falar asneiras. Aguentem o resultado das eleições de 2018 e vão resolver o problema de vocês nos partidos de vocês e vá tentar a chance em 2022. Porque o presidente em exercício é ele. Quando ele fala, não, vai ser um problema para o Brasil, é isso. Porque como assim? Que país é esse? Que não consegue manter um presidente durante um período eleitoral, durante seu ciclo eleitoral, porque os adversários desse candidato, que foi eleito, que ganhou o pleito eleitoral, não pode ficar porque você não gosta? Traduzindo é isso, Cássio. O que o ministro Marco Aurélio Mello disse é isso. Olha, eu não vejo nada que possa tirá-lo de lá. Então, vida que segue. Acabou. O bom e velho português foi isso que ele disse. Ítalo. Não, de fato, né? O Marco Aurélio, às vezes me dá a impressão, eu já falei isso algumas vezes aqui já, não é a primeira vez que o Marco Aurélio ele destoa, né, do ambiente em que ele está, né? Não é a primeira vez em que ele, inclusive foi um dos que votaram contra, né, a instauração aí do inquérito das fake news, né, o chamado inquérito do fim do mundo. Eu tenho sinceramente a impressão de que ele tá naquela fase em que ele tá chegando ali aos seus 75 anos, né? É óbvio, não esperem, não o canonizem, tá? E não esperem que eu também o canonize. Mas ele tá chegando naqueles seus 75 anos, ele percebe o ambiente em que ele tá. O homem, quando chega aos 75, né? Se ele não for ruim da cabeça, não acho que seja o caso do Marco Aurélio, ele começa a fazer alguns questionamentos sobre o sentido de tudo que ele viveu até aquele momento, né? Então eu vejo, né? E às vezes isso aí motiva aí uma certa coragem até então adormecida, né? Eu tenho a leitura, é só especulativo isso aqui, eu não tenho absolutamente nenhuma prova, não conheço, né, o ministro Marco Aurélio, não conheço ninguém nem no entorno dele, né? Mas a impressão que eu tenho é que, de fato, o Marco Aurélio ele é um sujeito que está começando a criar coragem para falar tudo de errado que ele está vendo ali, fora daquele ambiente em que, segundo ele mesmo, né, os ministros combinam as coisas, combinam sentenças, combinam decisões, né? Segundo o que ele mesmo diz, né? Então ele está saindo, ele está destoando desse ambiente, ele está destoando aí dessa combinação aí, né? Né, o pessoal está comentando aqui, está brincando aqui, crise dos 75, por exemplo. Pois é, né? Uma hora a maturidade chega, né? Nem que seja 75 anos. Deputado. Antes tarde do que nunca, né? Antes tarde do que nunca, pois é. Mas é isso, mas vamos querer retirar o Bolsonaro por quê? Por qual das virtudes? Porque pela economia que está dando certo, empregos que estão sendo gerados, obras que estavam paralisadas há anos e que estão sendo concluídas, feitas de maneira correta, pela água que está chegando no Nordeste, pela Bolsa de Valores que está batendo recordes, dólar que está caindo, eu não sei por qual desses motivos
né, vão querer retirar o presidente, não há motivo. Então, os inimigos hoje do governo federal, eles precisam demonstrar que o projeto de país que eles possuem é melhor do que o projeto de país do atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Eles já tiveram a oportunidade e não conseguiram demonstrar isso. Pelo contrário, criaram o mensalão, criaram o petrolão e vem aí o covidão. Esse é o grande legado que eles deixaram para o país, uma bagunça completa, o país desrespeitado internacionalmente, nós que perdemos diversas oportunidades, ainda bem que o melhor desse país é o seu povo. Sim, o povo brasileiro, ele é maravilhoso, mas muitos governantes deixaram a desejar. Aí vem um presidente que monta uma excelente equipe, que tem reta intenção, que é honesto, que é correto, que faz aquilo que o povo espera, e eles vão querer retirá-lo por meio de um golpe. O ministro Marco Aurélio está certo, está correto, eu tenho que concordar com ele mais uma vez. Segunda vez que eu concordo com o ministro Marco Aurélio, falando sobre o inquérito do fim do mundo, que esse inquérito não deveria existir, e agora dizendo que não podem tirar um presidente. Claro, não podem retirar um presidente que está dando certo, que está comandando o país num momento terrível, como esse de vírus, de circulação de um vírus em nosso amado Brasil, mas que, em meio a tudo isso, está conduzindo o país de maneira correta. Então, o ministro Marco Aurélio acerta no seu parecer, acerta ao ser sincero, talvez esteja pensando, eu também não tenho nenhuma prova disso, apenas especulação, mas talvez esteja pensando na sua biografia nesse momento, falando, olha, nessa altura da vida vou destruir tudo isso? Não vou, não me matriculo nessa interpretação equivocada e traz à luz a verdade. Então, não é possível que o presidente seja afastado por causa de suas virtudes. Isso já foi dito por outros. Eu estou apenas repetindo e concordo com isso. Muito bem. Bom, e olha só, ainda sobre esse assunto, né? O presidente da Câmara, Arthur Lira, diz não ver circunstâncias para o impeachment. O presidente da Câmara, Arthur Lira, classificou a CPI da pandemia como um erro. A declaração foi dada durante uma entrevista ao jornal o Globo. Lira disse que as informações apresentadas à comissão não geram circunstâncias para um possível impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas para ele. Neste momento, a CPI é um erro. A guerra está no meio. Como é que você vai apurar crime de guerra no meio da guerra? Como vai dizer qual é o certo? No combate à pandemia não tem receita de bolo pronta, fecha aspas, disse o deputado. O parlamentar ainda afirmou que, abre aspas, a CPI polarizou politicamente e não vai trazer efeito algum, a não ser que pegue alguma coisa, fecha aspas. Na entrevista, Arthur Lira também esclareceu que não houve atraso na compra de vacinas da Pfizer e mesmo que o governo Bolsonaro tivesse adquirido os imunizantes antes, abre aspas para Lira, não teria resolvido o problema da pandemia. O presidente da Câmara lamentou as mais de 500 mil mortes por Covid no Brasil, mas disse que o número não é motivo para instaurar um processo de impeachment contra o presidente da República. Sobre a Pfizer, ele disse o seguinte: participei das conversas com a Pfizer numa reunião em fevereiro com Rodrigo Pacheco, Paulo Guedes, o general Luiz Eduardo Ramos e o presidente Bolsonaro. Naquela época, não tinha autorização da Anvisa e achavam que o contrato era leonino, disse ele. Tá aí, então, as palavras do Arthur Lira, presidente da Câmara. Bom, vou fatiar meu comentário, tá? Peço um pouquinho de paciência de vocês. Primeiro, sobre a questão do contrato da Pfizer, né? Muita gente está dizendo aí, questionando, né, sobre essa história de contrato leonino, etc. Bom, o que continha o contrato da Pfizer no começo, no primeiro contrato da Pfizer, né? Que eles apresentaram lá. Tinha a questão da desobrigação aí de qualquer consequência, né? Tinha várias questões aí, mas acho que o principal, né? A principal coisa que ali que pegou no caso daquele contrato, daquela negociação, foi o seguinte: a Pfizer exigiu, né? Isso estava no contrato inicial, tá? A Pfizer exigiu que fosse feito o pagamento adiantado das vacinas, que esse pagamento fosse depositado num banco no exterior e que o fórum de discussão fosse um tribunal de Nova York. Eu garanto para vocês, esse contrato não passou da equipe jurídica, não chegou no presidente.
Porque qualquer equipe jurídica meia tigela vai olhar um negócio desse e falar assim, isso aqui tem cheiro, cor e textura de fraude. Cheiro, cor e textura de calote. Esses caras vão pegar o nosso dinheiro, vão sumir com o nosso dinheiro, vão entregar essa vacina aqui em 2030 e a gente não tem como reaver esses valores aqui depositados, que já foram depositados fora do Brasil. Até conseguir reaver isso aqui vai ser 2040, né? Então, isso aqui tem cheiro, cor e textura de calote. Então, é óbvio, nesse momento não houve, né, o presidente da Pfizer, perdão, a equipe econômica, né, a equipe jurídica, meu Deus do céu, do Ministério da Saúde, né, barrou, e eu acho que não chegou nem no Pazuello, que era o ministro na época. Eu acho que não chegou nem no Pazuello. Não deveria ter chegado no Pazuello, porque uma enormidade dessa não pode passar, né? Bom, esse é o primeiro ponto, tá? Primeiro ponto sobre a questão do contrato da Pfizer em si. Segundo, Arthur Lira só falou coisas o óbvio, né? Que a gente tem que falar. Hoje em dia precisa falar o óbvio, né? Não existe receita de bolo para combater o Covid. A gente está vendo aí a maioria, 99% das receitas aplicadas, né? Com isolamento social, quarentena, lockdown, né? Fechamento de comércio, etc. Tudo isso resultou em nada, né? Eu usei um exemplo aqui mais cedo, né, do caso do lockdown de Araraquara, né? Estamos aí em Araraquara, São Paulo, estamos indo para o quarto lockdown. Bom, qualquer imbecil que olha um quarto lockdown pergunta, bom, os 3 primeiros não resolveram? Entendeu? Se precisa de um quarto, é porque os 3 primeiros não resolveram. Pois é, né? Então, mas acho que eu vou comentar num outro sentido, tá? Porque eu acho que isso aí, né, não sei se os outros aqui têm algo a acrescentar nessa questão, mas o que me chama a atenção do Arthur Lira, nessa postura do Arthur Lira, é o seguinte: há uma aproximação muito profunda, isso demonstrou, não sei se vai se manter, tá, gente? Não sou futurólogo, mas há uma aproximação muito profunda do Arthur Lira com o Jair Bolsonaro. Isso aí, tendo em vista tudo que o Jair Bolsonaro vai precisar passar pelo Congresso, é de uma importância ímpar. É de uma importância ímpar. O Jair Bolsonaro, até o final do mandato dele, ele já disse, ele quer passar, por exemplo, o voto impresso, né, que já tem aí o apoio do Arthur Lira e do Pacheco, né, presidente do Senado. Ele vai querer passar as privatizações, ele vai querer passar o restante das reformas, reforma tributária, reforma administrativa, né, tudo isso aí num espaçozinho pequenininho, né, num espaçozinho pequeno de tempo aí. Nós estamos aí, estamos caminhando já para saindo de junho já, né, ou melhor, perdão, né, saindo de junho já, né, meados de junho, até perdi um pouquinho nosso tempo aqui, mas saindo de junho já, ou seja, temos aí mais 1 ano e meio, né, 1 ano na verdade, depois no último semestre de 2022, você não vai ver as coisas acontecendo, eu sinto lhes informar, né? Então, temos 1 ano aí para fazer tudo isso, mas isso aí sinaliza algo muito positivo aí para quem conta com essas reformas para destravar a economia de vez. Alan? Alan tá mudo. Foi eu aqui. Cássio, eu tenho uma pergunta para o deputado. O Lira é presidente da Câmara e nós sabemos muito bem como é que funciona a pressão em cima dos políticos. A pergunta que eu tenho a fazer ao deputado é o seguinte: esse distanciamento do impeachment, a gente viu não apenas por parte do Lira, mas a gente viu também por parte do Dirceu. Efeito da motociata, efeito do apoio que o Bolsonaro recebe dos seus apoiadores ou apenas articulação política? Efeito, sem dúvida alguma, de tudo aquilo que o presidente tem realizado no Brasil nesses últimos anos, Alan. Quem já comeu comida de porcos sabe quando está diante de um caviar. A população brasileira sabe que tem um presidente diferenciado, que tem um presidente que está próximo das suas realidades, das suas necessidades mais prementes. Na política, não basta só reta intenção. Evidentemente que nós valorizamos a reta intenção, evidentemente que o político não pode abandonar seus princípios, seus valores, até porque nós fomos eleitos com isso, com esse discurso, que não é somente um discurso, é a nossa vida. Foi a vida do presidente durante todo o tempo que ele esteve à frente, que ele esteve como deputado federal, né? Mas além da reta intenção, além desses princípios, desses valores, nós precisamos ter também uma excelente estratégia. E o presidente Bolsonaro tem colocado isso em prática.
Então, quando o presidente da Câmara, com muito bom senso, com muita cordialidade, ele faz essas afirmações, ele está sendo correto, ele está analisando o cenário, ele que é o presidente da Câmara, ele que está numa função fundamental para que a nação, para que o país possa avançar. Quando ele vem a público e diz o que ele disse, ele está correto, está sendo verdadeiro, está sendo honesto, está sendo sincero. Ele olha o cenário e faz essa afirmação baseado nisso. Não é um olhar que mascara alguns erros, não, é o olhar correto. Então, o presidente está no caminho certo, o presidente da Câmara foi muito feliz no que ele disse, ele já viu que esta CPI, o rumo que ela tomou, é uma vergonha completa, não existe fundamentação nenhuma para o que está acontecendo ali, não existe. Então ele vem e diz, olha, eu não vou participar disso, não me chamem, porque disso aí eu não participo. Transformar essa CPI em palanque eleitoral, envergonhar essa instituição tão séria, que é o Senado Federal, por exemplo, eu não vou participar, eu não tomarei partido nisso que está acontecendo. E faz de maneira acertada, e outros senadores também já deixaram isso muito claro. Essa CPI que não deveria ter começado, ela já terminou. Ela já terminou. Isso é um fato. Outro dia, o relator abandonou a sessão, e ele, que deveria ser imparcial, disse que não ouviria 2 médicos. Né? E todo dia, aí o senador, aquele senador DPVAT, né? Me esqueci o nome dele agora. Randolph Rodrigues, numa discussão dentro de um posto de saúde, chama o presidente de assassino, ou seja, ele já está antecipando o voto dele, já está dizendo que ele não é imparcial. Nós temos muitas provas. Então, Cássio, Alan, Ítalo, o presidente da Câmara foi muito correto não só com o Bolsonaro, seria muito pequeno se eu dissesse que ele foi correto com o presidente da República, ele foi muito correto com o país nesse momento. Não o conheço pessoalmente, não tenho nenhuma informação mais aprofundada, mas analisando friamente o que ele disse, ele foi muito correto com o Brasil, pensou no país nesse momento. Não embarcou nessa aventura irresponsável desta CPI, no meio de uma guerra contra um vírus, no meio de um momento difícil que o mundo atravessa, que o Brasil vem dando demonstrações de nobreza, sabe, de pessoas que estão pensando alto. O momento de crise também é um momento de oportunidade. E aí os que estão à frente, o presidente, os seus ministros, estão fazendo o dever de casa. Mas, enquanto isso, nós temos alguns senadores jogando contra. Isso é uma vergonha completa. E parabéns ao presidente da Câmara por não se deixar envolver nesse tipo de assunto que não interessa a ninguém nesse momento. Muito bem. Bom, vamos para o próximo assunto aqui. Indígenas ativistas atacam policiais legislativos. Um grupo de indígenas ativistas atacou hoje o prédio da Câmara dos Deputados. O ataque aconteceu depois de uma reunião deliberativa da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. O colegiado discutia um projeto de lei sobre demarcação de terras indígenas. A confusão foi em frente ao anexo 2 da Câmara, onde ficam as salas das comissões. A reunião foi cancelada logo depois do confronto entre indígenas e policiais legislativos. Segundo o Departamento de Polícia Legislativa, flechas e pedras foram lançadas pelos manifestantes. A presidente da CCJ, a deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, disse em uma rede social que um policial militar foi flechado no pé. Um policial legislativo foi gravemente ferido na coxa e um outro policial foi ferido no tórax e estava, abre aspas, passando mal com suspeita de envenenamento.
fecha aspas. Bombas de gás lacrimogênio foram utilizadas pelos policiais para dispersar os indígenas. O parecer da proposta, que trata da demarcação das terras indígenas, foi apresentado na última quarta-feira pelo relator do texto, o deputado Arthur Maia, do DEM da Bahia. Um pedido de vista adiou a votação do projeto para esta semana. Um texto apresentado pelo relator não trata somente de demarcação de terras, traz outros temas polêmicos, como o chamado marco temporal e mudanças no usufruto pelos povos originários. Na confusão de hoje, não houve disparo de tiros ou qualquer tipo de agressão física contra os índios por parte dos agentes da casa. Alan. Bem, eu visitei uma tribo indígena quando tive a oportunidade de palestrar em Novo Progresso, no Pará. Quero mandar um abraço ao pessoal de Novo Progresso, que foi tão maravilhosa a experiência de estar lá. E eles me levaram, o pessoal da direita lá, me levou a uma tribo indígena. Eu quero muito que você preste atenção no que eu vou te dizer agora, você que está me assistindo. Tá? Eles são muito manipulados. Não estou dizendo que o índiozinho é vítimazinha, não. Mas é que eles não dominam a língua. Imagine você estar num lugar onde você não domina o idioma. Tá? Se já é fácil enganar a cabeça de uma pessoa sem formação, sem estudo, aquela pessoa simplesinha, na periferia de uma cidade grande, uma pessoa que conviveu com o idioma, com a língua portuguesa durante toda a sua vida, você imagina estar inserido num lugar e num ambiente onde você não domina a língua, você não conhece as leis e você não sabe por que você está na miséria. Tá? Essa é a realidade dos índios. Os índios não sabem que eles podem ganhar muito dinheiro. Como aqui nos Estados Unidos. Eu fumo American Spirit. Esse cigarro aqui é produzido por índios, tá? Ele é natural, ele não tem ele não tem pólvora, não tem nada, é só tabaco, água. Tá aqui, ingredientes, tabaco e água. É feito por índios que são milionários. Com cigarro, com produção agrícola. No Brasil, os índios não sabem disso. Ponto 1. Ponto 2. Se eles tentarem, eles perdem uma série de coisas por causa do maravilhoso IBAMA, INCRA e companhia. Eles não dominam a língua. Eles não sabem que podem estar ricos, que podem ficar ricos. Eles não sabem que eles estão tendo que caçar ou tendo que viver de um privilégiozinho aqui, outro ali, mas que eles podem ter muito mais. Eles não sabem nada disso. Acabam sendo manipulados facilmente. E aí alguém chega lá para eles e fala o seguinte, ó, vai lá, ó, taca a flecha, porque a lei atual diz que você não pode ser punido, você não pode ser preso, você não pode acontecer isso, aquilo outro com você, pode usar os venenos que você usa na selva, faz o que você quiser, porque eles estão querendo destruir sua tribo. Não estou dizendo que esse índio é coitadinho, não. Eu estou falando da experiência que eu vi quando eu fui numa tribo indígena. Estou falando do que eu li, não. Porque a tribo que eu visitei, o índio queria chuteira da Nike, gostava de Cristiano Ronaldo, Messi, gostava de futebol, porque tinha recém-chegado lá para eles internet. Eles ficaram maravilhados de ver as coisas. Tinha índio lá que estava começando a usar celular. Eu sei que isso está muito distante do nosso horizonte de consciência, porque nós convivemos com isso. Né? Mas esse aspecto precisa ser salientado. Os índios são manipulados, facilmente manipulados, por gente canalha. E aí, óbvio, eu cansei de ver isso no Congresso Nacional. Eu cansei de ver isso na CCJ, nas outras comissões, onde os índios são orientados a fazer algo que eles não têm nem ideia do que é. Alguém só vende aquilo para eles como algo maravilhoso. E é por isso que parte da comunidade indígena está começando a conhecer quem é Bolsonaro de fato. Está começando a perceber que foram ludibriados. Esses índios, a imprensa não mostra.
Bolsonaro nunca instrumentalizou índio algum para tacar flecha nos outros. Veja, Bolsonaro não só não usou tanque para matar e degolar homossexuais e negros e instaurar a supremacia branca e destruir o Estado Democrático de Direito. Que é a narrativa deles. Bolsonaro também sequer usou flechas. E a esquerda está usando flechas, narcotraficantes, Farc, PCC, Comando Vermelho, ADA, Terceiro Comando. Irmão de traficante que trabalha em gabinete. O deputado sabe do que eu estou falando. E, quando sai uma notícia dessa, facilmente, eu temo que a direita caia no discurso genérico. Índios atacam o policial. Não, índios não. Alguns índios que foram manipulados por gente de esquerda. Eu confesso a vocês, não é que índio é coitadinho, não. É que eu sinto muito no coração quando eu sei que a pessoa ela é propensa à manipulação e eu fico muito mais indignado com o canalha que vai para uma pessoa que tem a própria linha de raciocínio limitada. Eu fico muito mais revoltado com quem engana do que quem é enganado. E acaba cometendo um erro como esse, um erro que precisa ser punido. É isso, Cássio e Ítalo e deputado. Muito bem. Bom, nós temos aí um vídeo do presidente Arthur Lira, né, se manifestando. Vou pedir o pessoal para deixar no ponto, porque tem mais uma fala dele. O presidente da Câmara dos Deputados comentou sobre os ataques no final da tarde de hoje. O deputado afirmou que, abre aspas, não é invadindo o parlamento que a casa deixará de apreciar matéria A ou B, fecha aspas. Ele ainda criticou a oposição, que reclamou da ação dos policiais, abre aspas para Lira. Esta casa não compactua com a violência, mas estamos hoje com 3 funcionários desta casa atingidos por esta manifestação, fecha aspas, disse Arthur Lira aos parlamentares em plenário. Ele afirmou que as tentativas de invasão pelos índios foram sucessivas nas últimas semanas e repudiou a violência nos atos. Eu vou pedir aqui o pessoal para mostrar então aí os vídeos que temos sobre este assunto, por favor. Ixi, os carros que estão parados aqui, eles metem o pau em tudo. Quando eu trabalhava na agricultura, eles destruíam tudo. Olha lá, eles pulando a cerquinha já. Eles vão bater, olha o tamanho de pau, eles batem nos carros tudo. Não, ele tá com a ideia, até pegar o elevador, chegar no... Vai, querendo quebrar. Isso aí, mano. Vai lá, lançaram, vai. Choque, cadê isso que eu falei pra vocês de manhã que o choque tava aí? Cadê os machos? Cadê? Não quebrou, vai quebrar. Bom, tá aí então alguns vídeos aí, né, dessa confusão toda aí, né, que nós noticiamos aqui. Deputado. Eu passei mais cedo e pude observar o acampamento, mas também pude observar que nem todos ali eram índios. Algumas bandeiras já conhecidas. Lamentavelmente, como disse o Alan dos Santos, existem pessoas que são manipuláveis, são instrumentalizadas, e os índios, muitos índios, infelizmente, estão sendo usados, né, para objetivos incorretos. É uma covardia fazerem isso com os índios, por causa, mais uma vez,
da sede insaciável de poder dessa gente. Pouco importam os meios utilizados, contanto que eles consigam atingir seus objetivos espúrios. Então, lamentável. Espero que os policiais estejam bem. Se um policial tivesse ferido gravissimamente um índio, o mundo estaria desabando agora por sobre sua cabeça. Eu não sei se algum índio foi ferido nesse tumulto, nessa confusão que aconteceu, mas isso também precisa ser, nós precisamos discutir e encarar esses fatos, não é? Nós precisamos ir atrás dessas pessoas que estão instrumentalizando. Quando eu digo ir atrás, eu estou falando da justiça. Precisa chamar essas pessoas e responsabilizá-las por isso também, por essa confusão que aconteceu. A gente tem um vídeo do deputado Carlos Jordi, inclusive, na internet, uma fala dele aqui no Instagram, falando, inclusive, aí de deputados de esquerda, né, e como ficou claro também na fala do deputado Arthur Lira, que estavam orientando aí os índios a promoverem esse caos, né, na Câmara dos Deputados, ou seja, contra os funcionários que prestam serviço para esses deputados lá. É terrível, então a situação é mais complexa ainda. Precisam ser responsabilizados por isso, de alguma maneira. O deputado Carlos Jordi, que tem uma atuação brilhante, pode também, nesse momento, acionar a corregedoria da Câmara para que apure isso nos seus pormenores. Uma resposta precisa ser dada à sociedade uma vez que esses fatos ocorreram. É engraçado que isso não é ato antidemocrático, né? Não é um dos poderes da República sendo agredido, né? Mas isso não é ato democrático. Ato antidemocrático é você soltar rojão perto daí perto ali do STF. Que coisa, né? Exato. Bom, e a Câmara aprovou a MP da Eletrobras. Noticiamos aqui ontem, né, que ontem era o último dia, né? A Câmara dos Deputados concluiu, então, ontem a votação da medida provisória que viabiliza a desestatização da Eletrobras. Os deputados analisaram 28 emendas feitas pelo Senado. A estatal é vinculada ao Ministério de Minas e Energia e responde por 30% da energia gerada no país. De acordo com o governo federal, a capitalização, abre aspas, transformará a Eletrobras em uma empresa com capital pulverizado, recuperando a capacidade financeira para investir em geração e transmissão de energia elétrica, fecha aspas. O modelo de desestatização que a MP propõe prevê a emissão de novas ações que poderão ser vendidas no mercado sem a participação da empresa. A Eletrobras perde o controle acionário de voto mantido atualmente pela União. O projeto será encaminhado agora para a sanção presidencial, Ítalo. Aqui na frente do nosso prédio, aqui onde a gente está, com o nosso estúdio, tem uma faixa imensa, tem um sindicato lá, né? Se privatizarem a Eletrobras, a conta de luz vai aumentar. Né? E fica lá exposto o tempo todo. Eu queria, sinceramente, que algum petista me desse algum exemplo de alguma empresa que foi privatizada e o preço da tarifa aumentou. A gente lembra aquilo que foi, né? Que era, eu sempre uso esse exemplo aqui, né? A Telebrás, né? A Telebrás que tinha antigamente, na década de 90, né? O deputado vai lembrar disso daí, né? Tinha gente que tinha várias linhas ali e fazia daquilo uma renda, né? Alugava a linha, artigo, né? De luxo. Artigo de luxo, né? Eu conheço um casal que ganharam uma linha telefônica do pai, que era muito rico, né? De presente de casamento. A linha telefônica. Você imagina o que é, né? E era um sujeito que daria, tipo assim, daria um apartamento tranquilamente como presente, né? Era um homem de posses, né? E deu uma linha telefônica pro casal. Tá? Então vocês imaginam o que era naquela época. Hoje em dia, se eu for. Agora não, porque já são quase 10 horas, mas amanhã de manhã eu vou numa loja, aqui no shopping mesmo, que tem um shopping aqui embaixo, né? Aqui nas imediações. Eu fui no shopping ali, tá numa loja da Claro, da Vivo, né? Uma dessas aí, eu saio de lá com uma linha já. Eu saio lá com uma linha. E não gasto, vou comprar um celularzinho ali de 200, 300 reais, né? Que é um básico, né? E saio de lá falando no telefone. Sem menor dificuldade, né? Ainda consigo um plano aí que consigo falar de graça por não sei quanto tempo, etc. Enfim, né? Tudo isso por quê? Porque nós introduzimos a concorrência. E veja vocês que a concorrência, no caso da Eletrobras, da Telebrás, né, na concorrência na área da telefonia no Brasil, ela é extremamente deficiente.
Você tem ainda uma ANEEL que impõe ali um certo oligopólio, né, que é comandado ali por alguns grupos ali, mas mesmo assim você teve um avanço tremendo, né? Imagina se uma ampla concorrência fosse aplicada no Brasil, mas isso já é sonho já. A tendência é o preço baratear. Se você tem uma ampla concorrência, você não tem um monopólio, oligopólio, o que quer que seja, e aí a tendência é que os preços, então, sejam barateados. Eu tenho 44 anos, não sou tão velho assim quanto pareço, mas quando você fala para um jovem de 20 anos, por exemplo, que houve um período na história do Brasil e que não é tão no passado assim, em que era um investimento você ter linha telefônica, ele começa a rir, porque não pegou esse período. Então, o presidente, mais uma vez, com seus ministros envolvidos, estão no caminho correto. Alan. Alan perdemos aqui o contato com o Alan. Bom, já estamos aqui quase no finalzinho já do nosso boletim da noite, 9h55. Eu quero dar um recado para você que está nos acompanhando, lembrando que estão abertas as pré-inscrições para o curso O Povo no Poder, opovonopoder.com.br, acesse agora mesmo e reserve a sua vaga, né? São vagas limitadas, então você que está aí, né, há muito tempo os conservadores se queixam, né, de não conseguirem consolidar uma iniciativa, seja por falta de recursos financeiros, seja por falta de posse dos meios necessários. Bom, na primeira edição do curso Povo no Poder, centenas de alunos aí puderam aprender, né, os conceitos, as ferramentas para desenvolver um projeto consistente, capaz aí de gerar o impacto, né, necessário para transformar o meio que você vive, né, a sua comunidade, a sua cidade, o seu bairro, né. Agora o Terça Livre abre então a pré-inscrição aí, né, para o Povo no Poder 2, então é uma grande oportunidade para você garantir aí, né, essa formação que tem tudo para ser sensacional. O objetivo disso, veja bem, né, o objetivo disso é um só: nós queremos profissionalizar a direita brasileira. Nós queremos profissionalizar o trabalho dos conservadores para que ele consiga se desenvolver, porque muitas coisas, muitas boas ideias morrem no berço no Brasil. Muitas boas ideias morrem no berço no Brasil, por quê? Porque as pessoas não têm ainda aquelas ferramentas básicas, né, de saber como é que eles estruturam o seu negócio, né, enfim, sua iniciativa, né? Pode ser um negócio, pode ser uma empresa, né? O Terça Livre é uma empresa, por exemplo, né? Pode ser uma empresa, pode ser uma associação, pode ser um clube, pode ser um instituto, né? As pessoas não sabem como estruturar isso, como manter as outras pessoas ali engajadas com elas e como financiar o seu trabalho. Porque, infelizmente, né, nós dependemos disso, né? Então, nós queremos ensinar, também usando o exemplo do Terça Livre, o exemplo de sucesso do Terça Livre, nós queremos ensinar a vocês como replicar isso na sua realidade local, na sua cidade, no seu bairro, tá? Na sua região, né? Nós queremos ensinar isso a você. Como é que você aprende isso? Através do curso O Povo no Poder. Então nós vamos abrir aqui, nós já abrimos, né, uma turma no ano passado, foi um sucesso. Queremos você de novo conosco. O Povo no Poder 2.0. Então entre lá em opovonopoder.com.br. Cássio. Muito bem, então é a hora de você fazer a sua pré-inscrição, já, né, nós vamos abrir aí as inscrições oficiais aí para o curso Povo no Poder, as vagas são limitadas, então é muito importante que você faça já essa reserva, né? Entre lá no nosso site, é bem rapidinho, você faz um cadastro lá colocando seu nome, e-mail, telefone, né, para que você faça então aí essa pré-inscrição. Quero agradecer aqui a presença do deputado Márcio Gualberto. Muito obrigado, deputado, né? É sempre uma honra falar com o senhor, recebê-lo, né, seja aí no link da transmissão aqui ou presencialmente, uma honra. O deputado veio conhecer a nossa sede hoje, a nossa nova sede aqui, e a gente que está sempre acompanhando o seu trabalho lá no Rio de Janeiro, né? Que Deus abençoe e o proteja. Eu comentava até com o deputado que a primeira vez que eu conversei com ele aqui ao vivo, né, na bancada do Terça Livre, foi um dia que estava em apuros aí, né? Foi aquele dia dos disparos, né, dos tiros, né? E como é que anda essa situação? A investigação está caminhando bem, a Polícia Civil já identificou por meio de digitais 2 suspeitos e está aprofundando essas investigações. Acredito que nos próximos dias nós já teremos uma boa resposta a respeito disso que aconteceu comigo. Maravilha.
né, que isso seja esclarecido, né, e que os culpados sejam punidos aí, né? Muito obrigado, senhor, mais uma vez aí pela participação. Obrigado, Ítalo. Obrigado. Alan já não está conosco aqui. Muito obrigado se ele estiver nos acompanhando aí dos Estados Unidos. E obrigado a você, né, que sempre nos acompanha, que sempre participa aqui, que comenta. Eu quero agradecer aqui mais uma vez ao Cristiano Amarilho, também aqui quero agradecer ao Lúcio Atabi, ao Marçal Camargo, o Carlos Souza, a Sueli Maria. Muito obrigado pela participação sempre carinhosa do nosso público aí que nos acompanha, né? Aproveite aí para compartilhar o link dessa transmissão aí com aquelas pessoas que não puderam assistir o nosso boletim. E amanhã, às 10 da manhã, o Max Cardoso estará aqui apresentando o Boletim da Manhã, trazendo mais informações, outras notícias que serão comentadas aqui pelo nosso time de craques aqui, os nossos analistas do Terça Livre. Lembrando sempre, né? Você também pode se tornar um assinante do Terça Livre e fazer o Terça Livre chegar na rádio e na TV. Acesse tercalivrejuntos.com.br e seja um assinante do Terça Livre. Grande abraço, pessoal. Um abraço aqui para o meu amigo Paulo Monteiro de Carvalho, que está nos acompanhando. Paulo é um fã do Terça Livre aqui, é um grande jornalista também, que eu conheço há muito tempo. Obrigado, Paulo, pela audiência. Um abraço para você, para sua esposa, que sempre nos acompanha aí. Fiquem com Deus, uma ótima noite e até amanhã.